Os bichos, a noiva. Esse filme é mórbido pra caramba e fala de morte, casamento forçado e de coisa pior. A Noiva Cadáver não me assustou logo de cara. Ela me deixou apavorado por semanas, até que finalmente conseguimos alugar esse filme. E sim, a primeira vez que assisti foi comendo salgadinho com uma Fanta latinha ao lado, inaugurando o primeiro filme que conseguimos alugar em uma locadora perto aqui de casa. Isso quando elas ainda existiam, pra você ver, hein? E assistindo ao filme ao lado do meu irmão, o que veio foi um sentimento estranho, difícil de explicar. Alguns personagens realmente davam medo para uma criança, mas também batia uma tristeza ao ver aquele estilo e toda aquela história. Uma familiaridade com a morte que eu ainda não tinha maturidade para entender. Os mortos pareciam mais vivos que os vivos e isso me deixava desconfortável e aposto que a você também. Lembra daquele mundo cinza lá dos vivos? Era bizarro demais e muito parado. Uma criança não se alegra muito ao ver aquilo, mas ainda assim chamava muita atenção e eu adorava assistir o filme. Era sombrio, melancólico, bonito, mas de um jeito muito estranho. E quando o filme acabava, sempre continuava aquele clima que era muito estranho de uma criança entender. A Casa Monstro tá aí um filme que teve bastante paciência para entregar todo o horror de monstro só no final, mas que durante toda a primeira hora do filme foi fazendo a gente ficar assustado, se imaginando na pele daqueles três amigos. Esse filme foi direto. A casa respirava, observava. Para uma criança, a ideia de que um lugar comum pudesse estar vivo e ser perigoso era assustadora. Eu lembro de ficar meio paranoico depois, olhando diferente para umas casas assim na rua. E tudo bem que as casas aqui no Brasil são diferentes das desse estilo nos Estados Unidos, mas aposto que você também pensou a mesma coisa. Ah, e se a minha casa for viva no final? E se alguém tiver morrido e a alma insana ainda tá aqui? Eu aposto que se você também assistiu esse filme na infância, pensou o mesmo. Era aquele tipo de medo que acelera o coração de uma criança, mas que faz ela querer ir até o fim, quase como se estivesse testando sua coragem. O Estranho Mundo de Jack. Eis aqui um baita clássico de Natal e, pra ser bem sincero, esse filme nunca foi exatamente assustador para a maioria. Pelo que me disseram, ele sempre foi meio desconfortável, mas não assustador. Mas pra mim era pavoroso, principalmente e talvez exclusivamente porque todas aquelas criaturas eram bizarras e horríveis. Você sabe do que tô falando. Esses monstros eram pavorosos e não tem criança no mundo que não ficaria apavorada vendo esses bichos grotescos desse jeito. O filme era muito legal, mas tudo era torto, estranho, fora do lugar, os movimentos em stop motion, bem mais paradões, né, como são os desse filme, eram estranhos. Eu sentia que não era bem um filme infantil, mas também parecia proibido e tudo que é proibido é mais gostoso, então assisti assustado assim mesmo. E conforme fui crescendo e assistindo vez ou outra, foi ficando bem divertido, mesmo com aquele clima estranho. E eu aposto que você também pensa a mesma coisa. Se você sentiu, coloca aqui embaixo, escreva. E se você desejar, também deixe o like, quem sabe um comentário. E agora eu vou me despedindo. Até a próxima! Tchau!